tempo, só que acabou que não tinha oportunidade. Eu tava num momento da carreira que a gente não parava, cara. A 1000 por hora, assim. A gente fazia, sei lá, cara, 30 clipes nos Estados Unidos, mais 40 clipes aqui por ano, 70 clipes, aquela... Assim, não vivia. E a Movie 3 hoje não é só o Mess? Não. A Movie 3 tem outros diretores junto comigo. É Movie 3, Danilo. Movie 3, desculpa. Movie 3 de Movie Árvore. Movie Árvore. E, cara, agora a gente tem mais outros diretores dentro da Movie que a gente tá formando, e diretores também que já trabalharam com a gente. O Rod é um deles, está comigo em vários trabalhos. Sim. E a equipe inteira, né? Que a gente tem duas equipes. Uma equipe principal e uma outra equipe também de uma segunda unidade que a gente trabalha aí junto. Mas a gente tá o tempo inteiro rodando, cara. Então, nessa época aí, eu acabei trazendo isso, cara, de querer fazer clipe fora. A gente fez muita coisa no Brasil e eu sempre sentia escassez nas locações, porque eu já tinha rodado num monte de lugar. Sim. E eu comecei a trazer essa coisa de estar rodando fora do Brasil. Legal. Criei uma logística, uma maneira de fazer sempre. E a gente rodou muita coisa lá fora. Eu queria que você me explicasse depois como é que é essa logística aí. A gente tem que fazer uma parte do podcast só de história, galera. Sim. Porque vocês não têm noção, é muita história. Nossa, imagina. Dá sketches, assim, boas sketches. Estrada do audiovisual da história. Nossa, pra cara, muita coisa. Né? E assim, a gente tava gravando e tava no final, eu tava com esse longa, só que assim, nunca foi pra frente e a finalização do roteiro, que eu não tinha tempo. Aí você que escreveu o roteiro? É, só que não é esse longa aí, é um outro longa. Eu tinha escrito, mas ele ficou guardado. E eu tava em Miami durante um tempo, ficando em Miami, Brasil. E o meu produtor executivo do filme, desse filme do Moscou, ele falou comigo e trouxe uma ideia, uma maneira de fazer o filme da maneira que se faz nos Estados Unidos. E eu estava muito em Los Angeles gravando também, comecei a trocar ideia muito, que é a coisa que eu te falei, com a galera de lá pra cá, network, né? Como realizar. Não, e pra trazer pra cá, né? Sim. Pra pegar as ideias e realizar aqui. E eu tava com isso, a gente tava com essa ideia de fazer o filme dessa forma. E o Moscou, ele surgiu num clipe do Safadão, que a gente tava rodando em Nova York, com o meu operador de câmera, que é o Samurai. A gente tava lá, tinha acabado de rodar a menos 18 graus a noite inteira, um clipe à noite. No começo do inverno, cara, menos 18, a sensação térmica, assim... Menos 80. Não conseguia falar, cara, assim, a boca congelada. E aí eu acordei numa manhã cedo e olhei, assim, pra Nova York, cara, e linda, assim, a cidade. E eu falei, nossa, cara, a gente fez tanto lugar ontem gravando, né? A gente ia fazer um filme que se passasse uma noite. E aí o Samurai falou, a gente podia fazer mesmo. Eu falei, mas vamos fazer um curta-metragem, sabe? Se passa em um lugar, mas se passa em outros ambientes, tal. Pegamos referências, pensei. E fez só um papo de café da manhã. E voltamos às outras coisas. Daí eu vim pro Brasil e estava em Miami, falei com o meu produtor executivo sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho um longa, a gente podia fazer esse longa, esse primeiro que eu escrevi. Aí ele falou, mas esse aí, cara, é muita grana, não dá pra gente fazer agora. Eu falei, tá, eu tenho um outro, uma ideia. E eu, cara, tenho um processo de criar falando, não sei se vocês têm isso. Eu consigo criar, mas eu refino a minha ideia falando. Então, muitas coisas, às vezes eu tô contando o final de uma história pra pessoa que eu nunca pensei, que eu tô contando que eu tô conversando com ela e ela vira o final. No Moscou foi assim, eu tinha só a ideia do filme na noite. Eu comecei a comentar pra ele. Então, é um filme que se passa assim, numa cidade, é temporal, vai rodar em São Paulo, mas não vai parecer São Paulo, eu quero que seja uma cidade atemporal de uma época, assim. Fui contando a história, só que metade da história não existia. Eu comecei a contar porque eu tava falando com ele. Você foi inventando ali na conversa. E aí terminei, ele falou, nossa, esse filme é legal de fazer, ele é fora da caixa, não é um filme que tem a ver com os nichos que a gente faz no Brasil, né? Que são alguns específicos. Aí ele gostou. Eu falei, tá bom, mas eu tenho que escrever o roteiro, cara, porque eu só te contei a história. Você não tem isso escrito, não? Eu falei, não. Real essa história. Você tem que andar com o gravador, velho. Não, mas quando eu falo uma vez, eu não esqueço mais. Então aí, de boa. A memória, tem o SSD da cabeça aí, guarda. Eu zero, eu esqueço. Cara, por incrível que pareça. 5 minutos depois eu esqueci. Eu fico ali, ok, já sei que é isso. Aí eu quero conversar com outra pessoa e contar de novo a história pra poder criar mais coisas que eu tô contando. Conta a história toda pra gente agora. Não tô zoando. Senão perco o contrato. Senão já era contrato, já fui embora. Mas, cara, aí eu voltei pro Brasil. E eu lembro que a Nath, que é minha namorada e minha diretora de arte, ela é cantora, né? E a gente tava viajando. E aí eu falei, nossa, eu preciso escrever esse filme. Eu vou tirar 15 dias da minha vida. Doce ilusão. 15 dias da minha vida pra poder escrever o filme. Ela falou, o quê? Você vai escrever um filme em 15 dias?
Ela é formada em atuação e tal. E ela falou, você não vai conseguir escrever o filme em 15 dias. Eu falei, não, vou dar um jeito. Aí aconteceu a pandemia. Pum, depois que eu falei isso, uns dias depois, um tempo depois que aconteceu a pandemia. Aí eu já tinha... O Moscou, ele é um filme que ele é... Primeira coisa, eu não queria fazer um filme com incentivo do governo. Um filme com lei, Rouanet, nem nada. Não que eu seja contra, galera. Eu acho que é super válida quando bem usada. Sim. Nos corretos, assim. Tá? Da maneira correta. Mas eu também não levanto que as pessoas alienadas aí que estão aí levantam também que a lei não pode existir e que a arte, né? A arte é tudo. Só que tem que saber usar. Sim. Pra mim, eu queria fazer um filme livre, que eu não tivesse que ficar dependendo de... Eu achava muito demorado o processo. E é muito burocrático, eu tenho que mandar um filme, o cara tem que aprovar, captar, blá, blá. Não tinha tempo pra isso na minha cabeça. Pra quem tem tempo, quando você tem tempo, tudo ok. Você que criou a praticidade na cabeça, às vezes, entrar num bagulho desse. Eu te entendo perfeitamente. Que a gente tinha que esperar esse processo inteiro. Né? E acabou que o que a gente fez foi muito bom até para essa questão da lei, porque a gente não está tomando o lugar de alguém que às vezes o cara não tem um contato para conseguir um investidor e a lei vai salvar o cara, entendeu? Então, assim, eu fui e peguei os ensinamentos lá de fora. Aí, quando eu conversei com um dos caras que é um dos investidores do Moscou, esse cara ele trabalha em Hollywood há muitos anos, de roteiro, tal, algumas séries conhecidas, tal. E ele falou comigo, mas como que vocês fazem filme no Brasil? Eu falei, cara, geralmente ou você vende o filme ou você faz com incentivo. O governo paga para fazer um filme? Eu falei, Ele, nossa, Hollywood nunca trabalhou assim. Isso é aquelas perguntas da série. Explique isso para um gringo. Funciona desse jeito, assim. Aí ele, mas peraí. Não, a gente sempre fez privado. Aí o Spike Lee, o primeiro filme dele é assim. Ele queria fazer um filme sobre uma mulher negra que tinha 3 namorados, que é She's Gotta Have, eu acho que é o nome do filme. E ela, em 1988, 86. Ninguém queria fazer esse filme. Aí ele pegou e falou, então eu vou procurar amigos negros que têm dinheiro. Essa é a frase do Spike Lee. Ele procurou, conseguiu o investimento de cada um e fez o filme. Depois fez os outros filmes dele. Sim. E ele tem todo por trás ali. O Spike Lee já fazia isso. O Whiplash é assim. É um filme com investimento privado pequenininho, com 3 milhões de dólares, rodado em 19 dias, que tem 4 Oscars. Nossa, esse filme é fantástico. Não, bizarro. Aí depois ele fez La La Land, que é um musical que eu adoro também. Então, assim, é um diretor que veio da música, porque a história do Whiplash é dele. É um baterista que tinha um professor horrível e ele fez o filme pro professor dele. Caraca. Eu já assisti esse filme acho que umas 3 vezes, velho. Mas entende que tem muito sentimento dentro do filme? Demais. E tem muito, cara... Quem é música e assiste esse né? filme... Pira no filme. Pira. E é querer fazer. E o próprio Spike Lee trouxe isso também. Daí eu falei... Ele falou... Me deu o exemplo do Spike Lee e me deu uma aula, cara. Tipo assim, de... Por que vocês não fazem? Aí eu falei... Verdade. Falou. Aí eu falei... Eu tenho esse filme aqui. Eu fui contei a história de novo, cara. Validou a segunda vez. Aí ele... Se você fizer esse filme aí, eu sou uma parte do investidor. Caralho. Aí eu falei... Ele me deu a centelha. Eu falei, beleza. Eu no voltei. papo ali você vendeu a ideia pro cara e ele já comprou. O que a gente fala da autoestima, cara, você tem que acreditar no que você tá falando. Sim. Acreditar no que você fez. Sim. Eu gosto muito do Eu assim. Eu falei, não, eu acho que esse filme vai ficar muito legal, ainda mais pro Brasil, que não tem esse estilo. Beleza. O cara topou, eu vim pro Brasil, consegui os outros investidores, a gente fechou os investidores, estava pronto para poder escrever o roteiro, veio a pandemia. Pum. Aí, como nada é fácil, tem que ter sangue, né? Tem que ter dor. Aí eu escrevi o roteiro em 1 mês e meio do filme. E depois, em mais 1 mês e meio, a gente fez o elenco. Preparamos o elenco. Usamos a pandemia, então, inteira. Os primeiros 6 meses de choque da pandemia, a gente usou a favor. Para fazer a pré do filme e para escrever o roteiro. Aí eu fui... O elenco tem uma galera muito legal. Eu sempre quis misturar música com o cinema. Porque... desde o começo, né? Você falou pra gente. Sempre quando você veio pra São Paulo, você já queria fazer isso, né? Sempre quis fazer isso, misturar a música com cinema, porque tem muita gente talentosa. Eu acho o brasileiro, cara, o povo mais talentoso do mundo, assim. É que a gente tem a síndrome que a gente falou de autoestima. Síndrome do impostor, né? Que a gente não é nada disso, cara. Quando a gente tem esse talento, sim. Aí eu tinha umas atrizes pra ser a principal, a Tayla, eu já tinha trabalhado com a Tayla Ayala já, mandei uma mensagem pra ela, falamos, ela foi, leu o roteiro em 2 horas e meia e me ligou. Falou, Messi, esse papel eu quero. Isso aí, cara, se você não colocar esse papel na sua casa. Falou, a gente riu bastante e tal. E ela, cara, contribuiu muito pro filme em vários aspectos. A gente junto, porque ela gosta do estilo também.
Aí a gente foi chamando os outros atores, foi convocando os outros atores, que eu já tinha na cabeça. Aí tem o Mika, que fez Cidade de Deus, que também é cantor. Tem a Ludmilla, que tá atuando no filme, ela não canta. Tem a Jennifer Nascimento, que é cantora e atriz, que ela canta no filme. Que animal, velho. Aí tem uma galera, Bruno Fagundes, cara, né? Que é um ator incrível, do 3%. Sacha Bali, Pedro Lemos, Victor Pecoraro, Ravel, Cabral. Só Nossa, gente... elencaço, velho. Cara, é uma galera muito boa. Se vocês verem, Gabi Lopes também tá. Então tem uma galera muito legal que a gente reuniu, cara, e todo mundo amou, adorou o roteiro. Eu falei, beleza. Aí a gente foi pra produção. Cara, aí foi o primeiro filme do Brasil, antes até produções grandes como Netflix e Globoplay, rodado pós o momento da pandemia no mundo. Caramba. A gente não teve nenhum caso de Covid. A gente fez todos os protocolos. A gente usou vários truques para poder fazer a produção acontecer dentro dos protocolos de São Paulo, que tinha um limite de pessoas. A gente usou muito a nossa criatividade vinda do background de clipe, de tudo. E foi o filme, provavelmente o filme, uma longa-metragem mais rápido rodada no Brasil e dentre uns do mundo, porque 12 dias a gente rodou uma longa-metragem inteiro. Caraca. E, cara, eu posso falar assim com tranquilidade, com uma qualidade muito grande, e o Moscou você pode não gostar, mas se você falar que ele não é original e que você já viu algo no Brasil igual, isso eu garanto que você vai poder não falar, porque isso eu garanto. Foi uma coisa que eu quis muito trazer, cara. Então, e aí, cara, foi uma união da equipe muito grande, da minha equipe. E quando a gente conta, quando a gente chegou, quando a gente lançou o pôster do filme, cara, saíram quase 100 matérias em todos os meios possíveis, desde o vlog, do cara que faz fofoca ali, até o cara, fofoca entre aspas, das notícias das celebridades, até Veja Negócios, o Globo, XP Investimentos, tudo. Porque tem um modelo de negócio, sim, claro, que é o investidor, que ele investe no seu filme. Sim. Ele tem um retorno com o seu filme quando você vende, ele vai para o cinema ou vai para o streaming, onde você for. E, ao mesmo tempo, tem o filme ser produzido nesse tempo recorde dessa forma. E aí, cara, foi o primeiro que a gente fez. Aí, em sequência, a gente fez outras coisas.